Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, não é dia da gente continuar o livro de Isaías. Nós vamos ler hoje 2 Reis 18, do versículo 1 ao 8, 2 Crônicas 29, 30, 31 e Salmos 48, tá bom? Eu já te convido para você ficar com a gente até o final, que no final nós vamos fazer a análise de toda essa leitura aqui de hoje, tá bom? E vamos para a nossa leitura. Abra sua Bíblia aí em 2 Reis 18. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, conforme tudo o que tinha feito o seu antepassado Davi. Removeu os santuários locais, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Acerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor estava com ele, por isso tinha êxito em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e não mais serviu a ele, desde a torre das sentinelas até a cidade fortificada. Ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. 2 Crônicas 29. Ezequias e a purificação do templo. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: Escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então estes levitas puseram-se a trabalhar. Dentre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Dentre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abade, e Azarias, filho de Jealelel. Dentre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Dentre os descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel. Dentre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. Dentre os descendentes de Emã, Jeuel e Simei. Dentre os descendentes de Gedutum,
Semaías e Uziel. Tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia, e os levitas as levaram para o vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês e no oitavo dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: Purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acaz, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor da realeza, do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida, fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois, os bodes, para oferta pelo pecado, foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciando o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria. Depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. Disse então Ezequias: Agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns, espontaneamente, levaram também holocaustos. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifício chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, o ajudaram até o fim da tarefa e até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Segunda Crônicas 30. A celebração da Páscoa. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá,
e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, os seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então, decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejam como os seus pais e os seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os entregou à ruína, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como os seus antepassados. Submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão para esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é misericordioso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram a Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Envergonhados, os sacerdotes e os levitas consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Assumiram os seus postos conforme ordenado na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhes entregaram. Visto que muitos na multidão não se haviam consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que por isso não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Zacar e de Zebulão não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Ezequias, porém, orou por eles, dizendo: Queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que de coração se inclina para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as suas regras do santuário. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Os israelitas, presentes em Jerusalém, celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor, ao som dos instrumentos ressoantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa compreensão pelo serviço do Senhor.
Durante os 7 dias, eles comeram as porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Toda a Assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e a celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a Assembleia. Os líderes, 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram e toda a Assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido, vindos de Israel, bem como os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois, desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu, pois a oração deles chegou aos céus, à sua santa habitação. Segunda Crônicas 31. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, e em Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com os seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com seus bens pessoais para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá que viviam nas cidades de Judá também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no terceiro mês e terminaram no sétimo. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem dispensas no templo do Senhor, e assim foi feito. Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e seu irmão Simei era o seu auxiliar. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jeremote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores subordinados a Cananias e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, o oficial encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Imna, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estavam Éden, Miniamim, Jesuá, Semaías, Amarias e Secanias, que nas cidades dos sacerdotes, com toda a fidelidade, distribuíam ofertas aos seus colegas sacerdotes,
de acordo com seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens. Eles a distribuíam aos homens e aos meninos de 3 anos para cima, cujos nomes estavam nos registros genealógicos, e também a todos os que entravam no templo do Senhor para realizar suas várias tarefas diárias, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. Os registros genealógicos dos sacerdotes eram feitos segundo suas famílias, o dos levitas com mais de 20 anos, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. O registro incluía todos os filhos pequenos, as mulheres e os filhos e filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Entre os sacerdotes, descendentes de Arão, que viviam nas terras de pastagem ao redor de suas cidades, foram nomeados alguns deles, de cidade em cidade, para distribuírem as ofertas a todos os sacerdotes e a todos os que estavam registrados nas genealogias dos levitas. Foi isso que Ezequias fez em todo o reinado de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Salmos 48. Cântico, Salmo dos Coraitas. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Belo e majestoso, ele é a alegria de toda a terra. O monte Sião, no extremo norte, é a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como torre segura. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo, o pavor os dominou. Contorceram-se como a mulher no parto. Com o vento oriental, tu destruíste os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a preserva firme para sempre. No seu templo, ó Deus, meditamos no teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião, contornando-a, contem as suas torres. Observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele nos guiará até o fim. E Amém. assim nós terminamos a nossa leitura de hoje, minha gente. Uma leitura aí onde apareceu mais um reinado, né? Reinado de Ezequias, um reinado que alegrou finalmente, né, o Senhor. Um reinado que não seguiu Jeroboão lá, né? Não foi igual Jezabel, nada disso. Ele sim fez segundo o caminho que Davi foi, né? E aqui no episódio de hoje, né, a gente leu 2 Reis 18, bem curtinho, só do versículo 1 ao 8, e ele bem mais detalhado em 2 Crônicas 29, depois 30 e 31. Então a gente vai se concentrar toda a nossa explicação aí em 2 Crônicas 29 para frente, tá? Então, indo ali em 2 Crônicas 29, né, apareceu finalmente um reinado para Judá. Lembrando que Judá era o reinado da linhagem de Davi ali, sabe? Por quê? Israel era onde o povo brigava, tomava reino, tomava o trono e tudo mais. Já em Judá era o povo sempre que era descendente de Davi, porque foi uma aliança do Senhor. E aí apareceu Ezequias, né? Que tinha aí um coração voltado para o Senhor e quis voltar a seguir a lei de Moisés. Então, já ali em 2 Crônicas 29,
a gente já vê que no primeiro mês do primeiro ano do reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Então, aqui já nesse versículo 3, já dá para a gente ter uma noção de qual era o cenário onde ele estava começando a reinar com apenas 25 anos, né? Ele tinha só 25 anos de idade e ali ele estava querendo ir contra toda a cultura que se estava tendo, né? Estava tendo vários postes ídolos, estava tendo as adorações para outros deuses, estavam até queimando incenso lá naquela serpente de ouro lá que Moisés fez quando o povo estava sendo trazido, né, para a Terra Prometida. A gente já falou isso em episódios bem lá atrás, né? Que estavam sendo picados por cobra, e aí quem olhasse ali para aquela cobra ia ser salvo. E foi só naquele momento que Deus pediu para criar um monumento, né? Só que eles não tinham destruído esse monumento. E aí aconteceu o quê? Que até nome tinham dado para esse monumento, né? Estavam queimando incenso ali para ele. E aí, Ezequias, né, decidiu destruir tudo, todos os postes de Acerá, inclusive essa serpente que foi construída por Moisés. E o que eu acho muito legal de Ezequias, né, é que ele vai muito, né, no sentido contrário do pai dele. Então a gente leu sobre Acaz, viu como Acaz foi rei, né, como ele agiu ali como rei em Judá, e o filho dele, né, já com 25 anos. Então, tipo assim, não foi um menino que não conviveu, né, com o pai. Não foi um menino assim que não viu os costumes do pai, né? Mas ele com 25 anos, né, quando o pai aí falece, ele assume, né, o reinado. E como ele, tipo, surpreendentemente age ao contrário, né? E como a Sayuri falou aí, no começo já do seu reinado, ele já busca o Senhor de todo o coração, né? E ali a gente vê, assim, ao longo, né, do 29, 30 e 31, uma evolução no caminhar, né? Então, assim, primeiro ele chama ali, né, o pouco que tinha de levitas, né, sacerdotes, vai quebrando ali, né, os outros deuses, os postes sagrados, e ele começa, né, ele traz isso que eu acho legal da gente reparar. Ele começa um relacionamento com Deus, mas é um relacionamento ali que você vê que vai caminhando. Então ele começa trazendo alguns, tirando, purificando os levitas, depois purificando o templo, vai indo, vai trazendo de novo esse relacionamento com Deus, né? Então você vê ali que daí no 30 já começa a falar sobre a celebração da Páscoa. Então quando já tá, né, aquele movimento voltando ali, aquele relacionamento voltando com Deus, voltando a ter um movimento no templo de Deus, daí então ele faz, né, a celebração da Páscoa. E o que que ele faz, gente? Ele chama as tribos irmãs, as tribos ainda que restavam ali, porque a gente já leu aí que Israel já começou a ser invadida, a Síria já começou a levar, né, o povo de Israel prisioneiro. Só que ele vai lá e chama o povo de Manassés, o povo de Efraim, Efraim. né, e manda uma carta correndo todo Israel também chamando as pessoas, né? Não era tipo assim, nossa, eu comecei aqui meu relacionamento com Deus, né? Voltei aqui e agora é só para mim, né? Só para mim e para o meu povo. Mas não, ele chama as outras pessoas, né? E lembrando, gente, que ainda continuava esse reinado bem dividido. Ele era rei de Judá. Lembra lá quando Salomão faleceu e teve essa divisão de reinos? Então eles começavam, até teve momentos aqui que Deus falava, né, que os irmãos não podiam brigar, que era o quê? Israel ali com as 10 tribos contra Judá e Benjamim, porque existia essa rixa. Então quando Ezequias corre essa carta não só por estar restaurando ali a adoração ao templo, existe essa abertura de olhos para que o jeito que ele estava fazendo, né? Igual o Jason falou, ele estava não só buscando para ele, mas para todos os outros. Então ele estava indo realmente contra toda a maré que estava sendo há muitos anos, né? Há muitos reinados que estava tendo essa rixa, ele estava tentando o quê? Olha, o lugar é para o Senhor, vamos adorar o Senhor.
E o que eu achei mais bacana também é esse coração aquebrantado que ele teve, né? Até aqui na explicação mostra que nem mesmo Davi estava tão certo como Ezequias, né? Que aqui a gente também leu que não teve reinado nem antes e nem depois como de Ezequias. Então, para a gente ver o quanto de relacionamento ele buscava com o Senhor e essa parte de ajudar as pessoas a encontrar o Senhor. Porque aqui ele orou para o Senhor, pediu já perdão já pelas pessoas, porque ele precisava o quê? Mudar a Páscoa. Quando se tem uma lei, é assim, vamos dizer, meu aniversário é dia 31 de agosto. Ah, não, mas ó, como as pessoas vão estar tudo para lá, vamos comemorar dia 30 de setembro lá. Aí tipo, putz, mas o sentido do meu aniversário já passou, né? Mas ele foi apresentar ao Senhor, porque não tinha nem sacerdote suficiente para fazer a Páscoa. E até quando teve, demorou um tanto ali, né? Porque os próprios sacerdotes tinham que fazer os sacrifícios dos cordeiros, porque o povo não estava puro. E aí teve esses dois movimentos, né? De Ezequias muito bacana, pensando não só nele, mas como em toda a população, de trocar a Páscoa por conta dos sacerdotes, que não tinha sacerdote suficiente purificado, e o segundo, de deixar assim as pessoas participarem dessa comunhão de Páscoa, comendo da carne, mesmo não estando purificados. Por quê? É o que Jesus vai trazer depois, né? Que não é sobre a lei, mas sim com o coração, né? Com a vontade, com o desejo de buscar o Senhor. E ali, quando ele orou, ele falou assim: que o Senhor perdoe o jeito que eles estão, né? E que eles não estão seguindo a sua lei, mas que eles estão indo de todo o coração buscar o Senhor. Então é isso que a gente já vê um movimento diferente e essa é um pouco da quebra até mesmo da lei, né? De não ser só a lei rígida, porque senão ele teria cultuado a Páscoa no outro ano, né? Que então tem que ser no próximo ano, já que não vai dar certo. E também de deixar as pessoas participarem, porque é muito ruim também, né? Você ir lá, você ofertar tudo, você só ficar vendo, porque não deu certo, Não né? não estava purificado, né, conforme a lei. E seria também, não é injusto, não pode ser colocado injusto, mas eu não sei uma palavra para colocar. É quando você quer cobrar um ritual, sendo que não existia a explanação do que tinha que fazer, porque a gente tem que lembrar que eles já estavam perdidos há muito tempo. Então, mostrar como era a conduta certa não se tinha. E de repente, do além, vem alguém falando: oh, você tem que fazer assim, assim, assado, e você já tinha que estar há 5 dias limpo. Então, não tinha como, né? Então, por isso que eu achei bem bacana essa conduta de Ezequias. E é legal da gente ver, né, que essa festa, né, da Páscoa foi tão, né, gigantesca e tão legal, tão animadora, né, que depois disso, né, eles prolongaram. Então, em toda a Assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias, né, e celebraram com alegria, né. E a gente vê que depois disso o povo se renova de tal forma, né, de tal tamanho que até fala ali no capítulo 30, versículo 26, fala: houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade, né? E fala que ali depois os próprios habitantes saíram, né? Ali já no comecinho do capítulo 31, que é a continuação ali, né? O finalzinho do capítulo 30, ele termina no capítulo 31, fala, né? A população mesmo da cidade saiu ali depois, despedaçando, quebrando, né, os outros ídolos, os postes, as Cortando os pedras postes, né? sagradas, derrubaram os postes sagrados. Ele, o povo mesmo, né, gente, tipo assim, se alegrou com todo aquilo, com toda aquela, o que estava acontecendo, né? Então é muito, muito legal da gente ver essa reviravolta, né, que teve ali, né? E daí no 31 a gente continua lendo ali, né? A partir do 2 você vê que começa um outro contexto ali, que ele fala sobre o serviço do templo é reorganizado. Então a gente vê que já começa falando ali, Ezequias já coloca tudo certinho, ó, tá começando, o povo estava levando um monte de oferta, um monte de dízimos, né, das colheitas, estava começando a ter mais sacerdotes, mais levitas,
você vê que o movimento começa a ser tipo maior, então o negócio Tava abundante o negócio, tá né? abundante, já começa a ter, ó, turnos de quem vai ficar de qual horário até qual horário. Então é muito bacana a gente ver isso, né? Eu acho legal que até ali no final do versículo 31 fala, né? Versículo 21 fala, em tudo o que Ezequias, né? Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou, né? Então a gente vê nenhum momento aqui Ezequias buscando uma prosperidade, buscando bênçãos. Financeira, né? Ele simplesmente buscou ter um relacionamento, voltar a ter um relacionamento com Deus, né? Levar todo o povo a ter esse relacionamento e as demais coisas foram acrescentadas, né? Então a gente vê que Ezequias aí foi um homem muito abençoado, muito próspero, mas na leitura o tempo inteiro a gente só vê o que ele buscando esse relacionamento com Deus, né? E É, buscando levar o povo a ter esse relacionamento com Deus também, né? Isso que é muito bacana. É não ser só para você, mas você ser exemplo e arrastar a multidão também, né? Porque eu acho que é isso mesmo que Deus deseja, até mesmo esse é o momento do evangelho, né? Do evangelismo, depois que foi com Jesus lá, ele queria o quê? Que espalhasse, que trouxesse mais pessoas para Cristo, né? Então, não ser só para ti, né? Quando você aprende, quando você se alegra com alguma coisa, você quer contar, você quer compartilhar, então é sobre isso, né? Que Deus gosta. exatamente. E os Salmos, né? O último ali, para finalizar, foi o Salmos 48, que a gente leu. Ele fala sobre esse Salmo dos Coraitas. Então, assim, só para explicar para vocês, a gente leu lá em Segunda Crônicas que tinha, né, o Coré, que era filho do Levita, e que ele fala sobre essa parte do cântico que eles faziam no templo. Então, que tinha lá, né, os tamborins, pegaram lá todos os instrumentos de música, né, que Davi tinha deixado e fala que eles cantaram, né, durante a Páscoa, inclusive, esse cântico dos coraitas. E ali no Salmos 49 a gente vê esse cântico, a gente lê sobre esse cântico, né, dando glórias a Deus aí, que é o Salmo dos Coraitas. Exatamente. E acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito muito sentido para vocês, que o reinado, né, aí de Ezequias que a gente está começando a ler seja uma forma de inspiração, não só como rei, vamos dizer, né, mas com essa forma de, por mais que tá tudo perdido, você sim pode mudar todo o trajeto que está sendo e se voltar para o Senhor, sabe, de todo o coração. Não é porque, nossa, na minha casa, um exemplo, em casa, nossa, minha mãe tá perdida, aqui tá uma bagunça, ninguém busca Deus. Como que eu vou ser a que vai buscar e vai falar do Senhor aqui dentro? Tá um caos. Sim, dá. Ezequias reinou no meio do caos. As pessoas ali não tinha nem porta, vamos dizer, ali no santuário. Você vê ele que começou a nossa leitura em 2 Crônicas 29, falando ele restaurou as portas do templo. Então, assim, é algo para a gente aprender mesmo com essa conduta dele, de que não interessa como está ao redor, interessa como está o seu coração, como está o seu desejo de buscar o Senhor e também de derramar na vida das pessoas, tá? Porque isso é o mais importante. Existem muitas pessoas aí fora que estão com fome, estão sedentas para saber sobre o Senhor, mas às vezes elas nem sabem que é sobre o Senhor que elas estão precisando. Então, por isso que precisa de você, derramando, falando, compartilhando, até mesmo encaminhando esse vídeo, chamando mais pessoas para estar lendo da palavra junto contigo, tá? Então, é isso que a gente tem para ti. Espero que você já curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ativa seu sininho para você ser avisado quando a gente compartilhar o próximo episódio, tá bom? Te esperamos e nos vemos amanhã. Um beijo e Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio.
E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!